Hoje a comunidade Nossa Senhora Aparecida está recebendo a ilustre visita Dom Francisco, que veio fazer uma celebração especial para todos os fiéis aqui hoje. A gente, aproveitando essa oportunidade, Dom Francisco, perguntamos ao Senhor qual é a mensagem que o Senhor deixa aos fiéis nesta semana de unidade de oração pelos cristãos. A oração pela unidade dos cristãos, ela brota do coração de Cristo, que na noite em que ele celebrou a última ceia, portanto na véspera da sua paixão, pedia ao Pai: Pai, que todos os meus discípulos sejam um como eu estou em ti e tu em mim, a fim de que o mundo creia. A unidade dos cristãos não é um luxo, não é um opcional. É, pelo contrário, uma exigência intrínseca do ser cristão e é a melhor maneira para testemunhar o Evangelho de Jesus. De fato, Jesus disse para que o mundo creia. É muito triste, é um escândalo a divisão dos cristãos, sobretudo quando esta divisão vem à tona, é explicitada através de gestos, palavras, atitudes, não é? De uma igreja contrária à outra e assim por diante. Eu creio que esta semana de oração pela unidade dos cristãos, ela ajuda todos os cristãos àquele ecumenismo espiritual, é assim que se chama, que brota da oração e que na oração supera todas as divisões que nós temos entre nós e pede a Deus a conversão das igrejas ao único Senhor, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Dom Francisco, qual é o verdadeiro simbolismo da dedicação e da consagração do altar, como foi hoje realizada essa cerimônia aqui na Nossa Senhora Aparecida? O simbolismo da dedicação do altar vem ainda do Antigo Testamento, mas encontra a sua plena realização ainda nas primeiras comunidades cristãs, que a exemplo do Templo de Salomão, que foi dedicado ainda, não é, pelos sacerdotes Esdras e Neemias, retoma, contudo, os elementos mais importantes da fé cristã. O altar, de fato, é o lugar onde se sacrifica uma vítima, um animal, em holocausto. Antigamente, os hebreus faziam isso. A partir de Jesus, não há mais sacrifícios cruentos de animais, porque Jesus, ele, como Filho de Deus, assumindo a nossa natureza humana, portanto, sendo homem como nós, ele pagou, por assim dizer, todas as dívidas que a humanidade tinha com Deus e realizou a unidade de toda a família humana. O altar, para nós, na Igreja Católica, ele é símbolo de Cristo. Ele é dedicado no sentido de consagrado, ungido com óleo de consagração, e representa para nós Jesus, que é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, porque ele se oferece a si mesmo ao Pai. E estimula a Igreja, portanto, todos os cristãos batizados, a participarem do culto eucarístico, não de corpo presente apenas, mas envolvendo-se e oferecendo cada cristão que participa a sua vida ao Pai, como Jesus fez, oferecendo sacrifícios, dificuldades, alegrias, esperanças, angústias que fazem parte da nossa vida, de forma que, unido a Ele, nós possamos também ser elevados ao coração do Pai. Hoje, em vossa homilia, o senhor citou uma passagem muito interessante que a gente queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, dos fiéis que chegam até a porta da igreja, muitas das vezes, e perguntam se a celebração vai ser feita por um padre ou por um diácono. Como o senhor analisa essa participação dos fiéis e que mensagem o senhor deixa para esses nossos fiéis? Nós, no passado, tivemos muitos padres, nos séculos passados, né? Tinha quase mais padres do que igrejas para prover. Então, é claro que o padre, ele, desejando evangelizar e ao mesmo tempo passar a graça de Deus através dos sacramentos, ele carregou sobre a sua pessoa, não é? Centralizando tudo aquilo que faz parte da nossa fé. Então, é o padre que batiza, é o padre que abençoa, é o padre que encomenda os falecidos, é o padre que prega, mas não foi sempre assim, né, na igreja. E não deve ser assim, porque a função do padre é muito específica. A função do padre é de pastor, e como pastor é claro que ele celebra a Eucaristia, mas não é o único que deve rezar, puxar a reza, não é o único que abençoa. Tanto é verdade que em certas igrejas católicas, né,
tem o ministério da bênção, o ministério do aconselhamento, não é? Feito por pessoas leigas, porque todo batizado pode abençoar. O pai e a mãe não abençoam o filho. Então, aquela bênção para mim é de Deus, não é apenas uma saudação ou um desejo piedoso dos pais. Então, na igreja, nós estamos cada vez mais diversificando os serviços e os ministérios, de tal forma que outras pessoas podem fazer válida e eficazmente aquilo que o padre faz, por exemplo, no batismo de criança, na celebração da palavra, né? E o padre se reserva realmente o papel de pastor, que vai nas comunidades para celebrar a Eucaristia Dominical, que praticamente confessa, não é? E que dá unção aos enfermos, portanto visita os doentes, deixando que os outros ministérios possam suprir aquilo que ele não consegue realizar. E isso está escrito ainda na vida da gente a partir do batismo. Portanto, não tem nenhuma novidade de per si. A novidade está na prática dos fiéis, na tradição. E a gente deve aos poucos vencer a tradição. Né? Para encerrarmos essa nossa conversa bastante agradável, o documento 59 da CNBB, o qual faz parte, mencionava que até 2000 era a intenção da CNBB ter em todas as paróquias uma pastoral da comunicação para fazer o novo evangelho, fazer a nova comunicação do novo milênio. 15 anos se passaram. Como o senhor está vendo, como que o Concílio hoje está vendo essa participação e esse fortalecimento das PASCONs? Está acontecendo realmente esse fortalecimento? O senhor que acompanha quase que diariamente as ações da CNBB. A PASCON, ela é uma expressão do dever que a Igreja tem de comunicar. A comunicação não deve ser confundida com os meios de comunicação. Os meios são meios, né? Porque podemos ter meios muito eficazes, ultramodernos, tecnicamente, né, de ponta, mas não tem nada para dizer. Não tem nada para comunicar, não é? E eu creio que todos os meios de comunicação não substituem o olhar, o encontro, o abraço, não é? A palavra dita diretamente. Portanto, os meios de comunicação hoje em dia são poderosíssimos. Contudo, se não tiver uma conduta de comunicação, não é? Uma atitude de comunicação e do acolhimento, eles se tornam estéreis. Né? Quer dizer, Jesus não nos salva pela televisão, não nos salva através do encontro pessoal e através, portanto, de uma dedicação. Eu sinto que na igreja a comunicação cresceu muito nestes últimos anos, não é? E nós fazemos questão, inclusive, de aprimorá-la cada vez mais. Contudo, em certas áreas é um pouco mais difícil. Né? Nós temos aqui na Diocese rádio, jornal e cúria. Na cúria se comunicam todos os avisos e todas as pastorais. Pelo rádio a gente comunica mais com o povão, não é? Que está aberto, e através do jornal a gente comunica uma palavra, uma mensagem do bispo, os acontecimentos das comunidades e assim por diante. Eu, por exemplo, faço votos que na nossa diocese, jornal, rádio e cúria, sobretudo o secretariado de pastoral, possam trabalhar em conjunto, porque se não há comunicação interna, é difícil comunicar para fora, né? Então, o desejo da gente é que haja a capacidade de superar eventuais fechamentos, não é? Ou departamentos estanques, né? Eu faço só o jornal, eu faço só o rádio, eu faço somente... Não, deve haver uma integração e uma interação também nos vários modos de comunicar com o povo de Deus. E a comunicação vem do próprio Deus. Tem um hino que é muito antigo, né? Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Era o canto de comunhão na campanha da fraternidade sobre a comunicação, se não estou errado, lá pelos anos 89, 90, né? Não lembro bem o ano, mas foi uma campanha da fraternidade muito importante para a Igreja Católica. Tá bom?